Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro de mestres de ensino de ciências. Eu sou o professor mestre Joel Pereira de Oliveira Filho, egresso do programa de ensino de ciências e saúde da Universidade Anhanguera de São Paulo, sob orientação do professor Dr. Márcio Luiz dos Santos. E nós vamos então hoje conversar um pouquinho a respeito da educação em saúde na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC, que faz, então vou apresentar para vocês uma parte dos resultados da minha dissertação. A minha dissertação, trabalhamos aí na revisão, né, nos estudos, na publicação de artigos e nos documentos oficiais curriculares a respeito da temática saúde nesses documentos. E um dos documentos analisados foi a Base Nacional Comum Curricular. E eu quero convidar vocês, né, a participarem junto comigo desse evento, a participar junto comigo aqui da palestra no dia de hoje, onde nós vamos falar então da educação em saúde na BNCC. Então, quero convidar vocês a participarem junto comigo. Bom, então nós vamos iniciar falando da educação em saúde. Eu, como já disse para vocês, sou o mestre Joel Pereira de Oliveira Filho, sob a orientação, então, do professor Dr. Márcio Luiz dos Santos. Bom, gente, vamos falar aqui um pouquinho a respeito da BNCC. Né? A Base Nacional Comum Curricular, né, um documento de caráter normativo, né, que define então aí o conjunto orgânico, né, o conjunto progressivo de aprendizagens que são essenciais e que todos os estudantes da educação básica precisam desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da educação básica no nosso país. Né? O documento ele foi analisado por ser um documento mais recente, por ser aí um novo documento que, né, que normatiza, então, e define, né, a organização curricular no nosso país para a educação básica. Bom, para nós falarmos de BNCC, a gente precisa, então, contextualizar aqui com vocês alguns pontos importantes, os marcos legais da BNCC. Então, nós vamos ver aqui os documentos e o que é que diz esses documentos a respeito da Base Nacional Comum Curricular. Então, nós vamos começar pela Constituição Federal de 1988, no seu artigo de número 210, onde são fixados os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira, então, a assegurar uma formação básica comum. Então, já desde a Constituição Federal, nós vamos ter aí a Constituição falando a respeito de se ter uma referência, de se ter uma base como referência para a formação dos estudantes no nosso país. O segundo documento que nós queremos também pontuar e apresentar para vocês é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa LDB. No seu artigo de número 26, a LDB diz que os currículos para a educação infantil, para o ensino fundamental e o ensino médio devem ter, então, aí uma base nacional comum curricular, onde devem ser complementadas, né, e implementadas aí em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento também escolar. Nas nossas diretrizes curriculares nacionais, as nossas DCNs, no artigo 14, as DCNs também definem que precisamos ter uma base nacional comum, né, para definir os conhecimentos, os saberes, os valores produzidos culturalmente e expressos dentro das políticas públicas que são gerados aí nas instituições que produzem, então, conhecimento científico e tecnológico. E o Plano Nacional de Educação, PNE, nas metas de número 2, 3
e 7, onde é estabelecido como estratégia, então, o cumprimento dessas metas, que é a criação, então, da BNCC. Então, a gente observa que a Base Nacional Comum Curricular, ela foi criada, então, observando a legislação nacional relativa, então, ao campo da educação. Bom, como todos vocês devem saber, a BNCC ela é dividida em 10 competências gerais. Né? Competência de número 1, conhecimento. Competência de número 2, pensamento científico e criativo. A competência de número 3, o repertório cultural. A competência de número 4, que é a competência de comunicação. E a competência de número 5, que é a competência cultura digital. Competência 6, trabalho e projeto de vida. Competência 7, argumentação. E quero destacar aqui com vocês a competência de número 8, que é a competência de autoconhecimento e autocuidado. Competência de número 9, empatia e cooperação. E a competência de número 10, que é a competência responsabilidade e cidadania. Por que destacamos, então, aqui nas competências gerais, a competência de número 8? Nós destacamos, então, aqui a competência de número 8 porque ela aborda o tema saúde de uma maneira direta, né? Colocando, então, a necessidade do aluno aprender a cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, como vocês podem visualizar aqui no trecho da competência de número 8 que nós destacamos. Tá? Dentro desse tema, né, a gente observa, então, que né, a temática saúde ela se relaciona com o que já foi proposto pelo PCN, tá? Como um dos blocos de temas para a saúde. Os PCNs, eles são os parâmetros curriculares nacionais, que são os documentos curriculares antes da BNCC. Tá? Então, dentro dos PCNs, nós temos lá um dos blocos temáticos também, que é o bloco temático para saúde, chamado também de autoconhecimento e autocuidado. E é possível, então, abordar os assuntos como autoestima, confiança, os cuidados com a saúde, né, as atividades físicas, o equilíbrio emocional, entre outros. A nossa BNCC, né, nós temos aí as competências gerais, que são divididas pelas etapas da educação básica, né, a educação infantil, que é dividida pelos direitos de aprendizagem e pelos campos de experiência, o ensino fundamental pelas áreas do conhecimento, as competências específicas por cada área, os componentes curriculares, tá? E também as competências específicas por cada componente curricular, ou seja, por cada disciplina. E o ensino médio, que é dividido por áreas do conhecimento e as competências específicas de área, que no caso são divididas em duas grandes áreas, que seria a língua portuguesa e a matemática. Tá? Em se tratando da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular, a educação infantil nós temos então os campos de experiências, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil e a transição da educação infantil para o ensino fundamental. A educação infantil no nosso país atende as crianças de 0 a 5 anos de idade. Nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, nós temos, então, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Tá? Esses direitos são o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Já os campos de experiência são 5 campos nos quais as crianças elas podem aprender e vir a se desenvolver, tá? Então os campos são o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
e os objetivos de aprendizagem e também o desenvolvimento, tá? Então, os objetivos, eles são organizados por faixa etária. Bebês, crianças muito pequenas e crianças pequenas para cada campo de experiência. Então, vamos ver aqui como é que a temática saúde está tratada, então, na educação infantil. Então, eu quero apresentar aqui para vocês a primeira figura, que é o quadro de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil, no campo de experiência, o eu, o outro e o eu, o outro e o nós, que está dividido em bebês, que são as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, a gente observa aí uma competência para cada... A gente vai observar aí uma competência, então, para cada faixa etária, tá? Então, o que mais, então, se aproxima dessas discussões sobre a saúde propostas nessa figura aí no quadro 1, né, de aprendizagens e desenvolvimento da educação infantil, dentro do campo o eu, o outro e o nós, pela BNCC, né, elas englobam, então, as atividades que envolvem a higiene, a alimentação, as características físicas, né, e o respeito a essas diferenças, tá? A segunda figura que eu quero apresentar para vocês, que é o nosso segundo quadro, ainda dentro desses objetivos de aprendizagem, dentro do campo agora corpo, gestos e movimentos, tá? Também dividido aí pelas crianças bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, nós temos então, né, aí os objetivos, tá? Que nós temos o cuidado com o corpo e a promoção do bem-estar, tá? Nós temos aqui, olha, na competência, né, de número 4 aqui, olha, atendendo os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, o cuidado com o corpo, a promoção e o bem-estar, tá? Também na competência para as crianças bem pequenas, né, o segundo grupo aqui da educação infantil, né, nós temos, mesmo que de maneira mais tímida, também nós encontramos ações que envolvam o cuidado de si, tá? Que estão relacionados, então, aí os cuidados voltados para a saúde, tá? E nós vamos ver também aqui na competência de número 4, para as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, né, traz também adotar aí, então, de forma mais clara, os cuidados envolvendo a saúde, o autocuidado e a higiene. Bom, pessoal, o ensino fundamental na BNCC, ele está dividido, então, por áreas de conhecimento e está dividido por componentes curriculares, divididos nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e nos anos finais, do 6º ao 9º ano, tá? Então, na área de linguagens, nós temos aí língua portuguesa, arte e educação física, para as crianças aí no 1º ao 5º ano, também para as crianças dos anos finais de 6º ao 9º ano, incluindo na área de linguagens a língua inglesa para os anos finais, do 6º ao 9º ano. Tá? Temos então aí também a área de conhecimento de matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o ensino religioso. Vale destacar, pessoal, que a BNCC aqui, ela parte de um princípio que o aluno, ele utiliza, então, dos conteúdos apropriados
das ciências naturais, onde ele possa relacionar esses conteúdos ao seu dia a dia de maneira consciente, né? Como no caso de uma alimentação mais saudável, por exemplo. Dessa maneira, a gente tem aí, né, Vestana, Screaming e Bastos, que afirmam que a escola ela precisa pensar no currículo de maneira que possa incluir essas temáticas e as atividades que visem também a conscientização de práticas alimentares saudáveis, tá? Dentro da área de linguagens, nós vamos destacar, então, aí também as competências específicas para o ensino fundamental. Destacamos, então, aqui a competência de número 1 e a competência de número 2, onde é possível nós vermos, então, uma relação com essa temática da saúde, visto que engloba o conhecimento das diversas linguagens, como uma construção humana, com possibilidades, então, para a participação na vida social, tá? Então, a gente observa que dentro dessas duas competências, a gente encontra uma relação com o tema. Mesmo que não esteja de forma tão explícita o tema saúde, tá? E aí também nós analisamos as competências específicas nos componentes curriculares. Nós vamos falar então do componente curricular aqui, educação física, que está dentro da área de linguagens, né? Faz parte então aí das disciplinas que compõem a área de linguagens, tá? E nós encontramos então competências específicas que estão relacionadas então com a temática saúde, especialmente na competência de número 3, competência de número 4 e na competência de número 8, tá? Onde nós vamos encontrar, então, aí a temática saúde, né? Podem observar que, por exemplo, aqui na competência de número 3, olha, refletir criticamente sobre as relações entre a realização de práticas corporais e os processos de saúde e doença. Analisamos também que os conteúdos que tratam a educação em saúde, né, que trata da temática saúde, na educação física, estão relacionados principalmente ao eixo ginástica, que é o que a gente vai observar, então, nas habilidades, tá, do ensino fundamental para o 6º e para o 7º ano. Tá? Então, nós vamos ter aqui, olha, a letra E e F de ensino fundamental, né? O número 6 e o número 7 referente, então, ao ano, né? O componente curricular, educação física e o número da habilidade, tá? Então, a gente vai observar aqui, né? Na habilidade de número 9 de educação física para o 6º e 7º ano, né? Nós temos então conteúdos voltados para a temática da saúde. E para o 8º e o 9º ano do ensino fundamental, nós também encontramos dentro do eixo de ginástica, na disciplina de educação física, também nós vamos encontrar aqui as habilidades que precisam ser desenvolvidas nos estudantes do ensino fundamental. Já nas competências específicas de ciências da natureza para o ensino fundamental, nós temos então a competência de número 7 e a competência de número 8, que confirmam então esta relação com a saúde, conforme vocês podem visualizar aí na tela de vocês, tá? Temos duas competências que então exploram, né, esta relação com a temática saúde. Então, nós separamos aqui para vocês uma terceira figura que lista as habilidades para o 1º ano do ensino fundamental, ou seja, para os anos iniciais dentro da disciplina de ciências, tá? Então, nós temos aí a habilidade de número 3 e a habilidade de número
4. Essas duas habilidades, elas trazem aí as discussões que são pertinentes ao tema saúde, ao mencionar essas questões de higiene, como, por exemplo, questões simples: lavar as mãos, escovar os dentes, limpar os olhos, nariz, orelhas, né? São situações simples que, se nós contextualizarmos com, né, o momento atual que vivenciamos da pandemia da Covid-19, né, o ato simples de higienizar as mãos, né, que é uma habilidade que precisa ser construída aí com as crianças e que é pertinente ao tema de saúde quando nós mencionamos então essas questões de higiene, né? As duas habilidades vão citar também esse reconhecimento da diversidade, da valorização, né, de identificar e respeitar as características físicas diferentes de cada indivíduo, como está também mencionado nas competências gerais para o ensino fundamental. Bom, para o segundo ano do ensino fundamental nos anos iniciais, nós temos a competência de número 3, onde o objetivo desta competência é discutir, então, os cuidados que são necessários para a prevenção dos acidentes domésticos, que está relacionado, né, também pode vir estar relacionado ao tema saúde e prevenção, tá? Algo muito presente também no cotidiano, né? As crianças se deparam, muitas crianças passam às vezes algum momento do dia sozinhas em casa, ou até mesmo sob a supervisão do adulto, onde pode acontecer algum tipo de acidente doméstico, e é a habilidade de número 3 traz então para nós esse objetivo de discutir esses cuidados para a prevenção então dos acidentes. Já temos, então, duas habilidades para a disciplina de ciências no terceiro ano do ensino fundamental, nos anos iniciais. Essas duas habilidades, a habilidade de número 3 e a habilidade de número 5, elas mencionam, então, os cuidados e as aprendizagens relacionados, então, à saúde. Para o quarto ano, nós temos também aí uma habilidade, que é a habilidade de número 8, que nos propõe, então, que sejam estudados esses micro-organismos, né? Que sejam estudados, então, as atitudes para prever, então, as doenças que estão relacionadas a esses micro-organismos. No quinto ano, nós encontramos também duas habilidades, tá? Que se relacionam também com a temática saúde. Podem observar que elas vão tratar também aqui, olha, de questões alimentares, né? Propondo, então, uma organização de um cardápio equilibrado, né? De um cardápio, né? Então, que seja composto por grupos alimentares com mais nutrientes, né? Com calorias mais saudáveis, né? Então, discutir aqui as ocorrências, os distúrbios nutricionais, como, por exemplo, a obesidade. Já na disciplina de ciências, para o sétimo e o oitavo ano, também nós encontramos aí competências, nós encontramos, aliás, habilidades, tá, relacionadas também à temática saúde. Dentro da unidade temática vida e evolução, para o sétimo ano, nós encontramos, então, 3 habilidades que mencionam os conteúdos de saúde. A habilidade de número 9, que aborda os indicadores de saúde, né, como a taxa de mortalidade infantil, vai falar do saneamento básico, as políticas públicas que são destinadas à saúde. Na habilidade de número 10, vai tratar, então, da importância da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva. E eu chamo a atenção de vocês que, de novo, os temas, eles convergem com o momento atual também que nós vivemos aí em decorrência da pandemia da Covid-19, né? Trabalhar, mostrar a importância da vacinação
para, né, os jovens e os adolescentes, né, diante de tantos mitos, de tantos momentos que a gente vê, inclusive, nas redes, principalmente quando se trata de adolescentes, né, onde grupos disseminam a ideia, né, do não se vacinar. Tá? Então, é importantíssimo esta habilidade aí de número 10, voltada aí para a unidade temática Vida e Evolução na disciplina de Ciências. E a habilidade de número 11 para o 7º ano, que analisa, então, o uso da tecnologia e os impactos, então, nas dimensões aí humanas, também voltada para os indicadores sociais, como, por exemplo, qualidade de vida, que está relacionado com a temática saúde. Tá? Na área de ciências humanas, nós encontramos, então, inclusive nas disciplinas de geografia, nós vamos encontrar, então, né, habilidades que tratam da temática saúde. Então, olha, nós temos aqui no primeiro ano a habilidade de número 11, no segundo ano a habilidade 11 também, que trata da temática saúde. No terceiro e no quinto ano, nós encontramos também as habilidades que vocês podem observar, reforçam muito a questão da alimentação, da higiene. No ensino religioso também nós encontramos dentro da competência específica da área de ensino religioso para o ensino fundamental, nós encontramos também o tema saúde, né? A saúde é um dos temas onde deve, então, se analisar essas relações que tem com a tradição tanto cultural e religiosa, né? Essa tradição que vai se mostrando como um espaço para abordar, então, as diferenças entre essas escolhas que estão relacionadas tanto ao processo de saúde e doença que existem também dentro das religiões. Bom, no ensino religioso, nós encontramos, então, aí algumas habilidades. No ensino fundamental, olha, no primeiro ano dos anos iniciais, no ensino fundamental, no segundo ano do ensino fundamental, no ensino fundamental, no 8º ano dos anos finais, nós encontramos também no ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental nos anos finais, nós vamos encontrar, então, aí algumas habilidades específicas relacionadas, então, à temática saúde, tá? Então, esses temas que estão propostos nestas habilidades, elas estão relacionados, então, com os temas da saúde e qualidade de vida. E para o ensino médio, nós temos, então, aí uma alteração. A Lei 13.415, do ano de 2017, altera a LDB, onde estabelece que o currículo precisa ser composto, então, por uma base nacional comum e por itinerários formativos, né? E não são mais, então, estipuladas as habilidades por disciplinas, mas as habilidades, elas são, então, estipuladas por áreas do conhecimento, o que pode, então, demonstrar um passo para um caminho da interdisciplinaridade esperada, então, neste nível de ensino. Então, o ensino médio ele está dividido, então, por áreas de conhecimento: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e as ciências humanas e as suas tecnologias. Tá? Então, nós encontramos aí nas competências específicas para a temática, né, para a área de conhecimento de matemática, nós vamos encontrar, então, aqui, olha, uma das habilidades que está proposta na competência de número 5, tá? Que é vivenciar, então, as práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida como a forma, então, aí do seu autoconhecimento, do seu cuidado, do seu autocuidado com o seu corpo, com a sua saúde, né? E nós encontramos também aí
a competência dentro de matemática, a competência de número 2, tá? E a competência, nós encontramos também 3 competências específicas dentro da área de conhecimento, ciências da natureza e suas tecnologias para o ensino médio. As competências específicas de número 1, 2 e 3. Se vocês observarem cada uma dessas competências, existe alguma coisa relacionada à saúde, né? Como, por exemplo, melhorar a condição de vida, né? A dinâmica sobre a vida relacionada, as decisões éticas, o conhecimento voltado às tecnologias. Tá? Então, vocês podem observar que dentro dessas competências específicas, nós vamos, então, encontrar algo que seja, então, relacionado com a temática saúde. Ainda dentro do componente, né, ainda dentro, aliás, da área de conhecimento de ciências da natureza, nós vamos, então, encontrar as habilidades de número 3 e de número 4, e as habilidades de número 7 e a habilidade de número 10, que trazem para nós, então, ações que são voltadas à prevenção, ações voltadas à promoção de saúde, ao bem-estar, melhorar, então, a saúde, melhorar a qualidade de vida da população, tá? São, então, que vocês vão encontrar nessas habilidades voltadas para o ensino médio. Bom, pessoal, então apresentamos aqui para vocês, né, o que nós encontramos com o que nós encontramos dentro da BNCC voltado à temática saúde. E é importante destacar aqui que a BNCC, pessoal, nós encontramos nela orientações normativas para construir o currículo de cada escola e de cada rede de ensino, tá? Ou seja, não há orientações metodológicas para o ensino de saúde na escola, mas a menção, então, de assuntos que devem ser abordados em cada etapa da sua escolarização. Diferente dos PCNs, que nós vamos encontrar ações, né? Nós vamos encontrar orientações metodológicas. Na base, não. Na base, vocês vão encontrar, então, os assuntos que devem ser abordados em cada etapa da escolarização dos estudantes da educação básica no nosso país, né? De cada etapa e de cada modalidade. Dentro desse contexto, os estados e os municípios, a partir da BNCC, então, eles devem construir os seus documentos normativos com as orientações didáticas. Então, aí na sua cidade, no seu estado, né, você pode procurar, pode pesquisar nas escolas ou nas redes de ensino, né, que desde 2018, então, todas estão atuando com a BNCC, né, orientando a construção curricular aí das suas propostas e também as suas orientações didáticas. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa palestra. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. Um grande beijo e um grande beijo no coração e um grande abraço simbólico, porque nesse momento a gente ainda não pode se abraçar. Até mais, pessoal!